estão? A semana tá boa, as coisas estão bem. Eu tô vendo aqui o pessoal no chat. Semana não tá auspiciosa, não, professora. Vi uma notícia aqui Tá. agora que eu fiquei com o cabelo em pé, mais do que já estava. Foi. Esse estágio aí, ó, nem É, merece. hoje eu trouxe. Eu não sei se vocês viram lá, né? Eu respondi todo mundo que me mandou, fiz as correções do TCE de quem me mandou, das cartas de aceite, né? Tentei adiantar o máximo possível, porque eu não quero que vocês fiquem apreensivos, né? Porque eu sei que às vezes a guarda fica aguardando a minha correção e vocês podem ficar falando, ai meu Deus, a professora não corrigiu, não sei se está certo. É, mas eu tentei adiantar o máximo possível. Eu estou buscando assim, responder. Nós temos 10 dias para corrigir os trabalhos, sabe? Mas eu estou tentando fazer muito menos do que nesses dias, né, nesse período, para não deixar vocês apreensivos, porque eu sei que a gente fica. Então, estou tentando adiantar o máximo possível. A única coisa que eu vou falar para vocês, que aí eu tenho que dividir direitinho, né? Que eu não vou iniciar a olhar agora, é o relatório. Por quê? O TCE, o termo de compromisso, e a carta de aceite foi prorrogada até o dia 31. Então, eu vou começar a olhar os relatórios de quem já fez, né? Se sentiu à vontade para fazer, a partir do dia 31, tá bom? Porque aí eu consigo equilibrar e botar as coisas em ordem com calma, olhando uma coisa de cada vez. Mas hoje eu trouxe um relatório para poder ver ponto por ponto com vocês, né? Como preenche, quais são as informações, para a gente olhar com calma. Lembra que eu falei? Eu vou olhar todos os documentos com vocês: relatório, o plano de aula, agora é o relatório contextual. Eu vou estar acompanhando vocês todo esse processo. Vocês nunca vão ficar assim, eu tenho que preencher esse documento e eu não olhei. Não sei como ele é preenchido. Não, a gente vai estar sempre passando por todos eles, tá? Eu também, eu acho que eu não peguei, mas eu vou pegar aqui, vou aproveitar que eu já estou no ambiente. Pegar também, lembra que eu falei assim, tem o modelo da ficha de comprovação de horas, eu acho que também é legal para vocês darem uma olhada, né? A gente já pega tudo junto se der tempo. Eu acho que dá tempo. Não é nada tão prorrogado assim, não. Mas eu também vou tirar as dúvidas. Fiquem tranquilos e tranquilas. Deixa eu deixar ela logo aberta aqui, que aí quando eu compartilhar minha tela fica mais fácil para a gente conversar. Vamos lá, a Aninha já levantou a mão. Ana, pode falar, por favor. Então, peraí, o microfone estava mudo. Então, professora, é o seguinte, eu não sei se comentei com a senhora, comentei com Luciana. Eu comentei, tinha conseguido um estágio, que era um não Aham. obrigatório. Aí depois eu perguntei se poderia lá no estágio, se poderia mudar para educação infantil, que eu estava nos anos Você iniciais. tinha falado. Isso. Aí eu conversei lá na escola, falaram que a primeira opção foi que não dava para mudar. Resumindo, eu saí de lá, porque não dava para mudar, então para mim não compensava ficar lá se não Claro, estava. claro. Aí eu tinha conseguido uma escola perto da minha casa, aí eu mandei aí para a faculdade para cadastrar, né? Fazer o cadastro da escola. Aí falaram que não, que eu tinha que abrir uma ocorrência para não sei o que do convênio lá. Aí eu tive a resposta hoje, aí a resposta foi que essa escola que eu peguei aqui perto da minha casa não pode ser, porque depois por causa de diretriz do MEC, sei lá, não está habilitada. Então, quer dizer, hoje é dia Ah, 25 entendi. e Ela me dá não essa tá, é porque ela não resposta. tá oficializada. Aí não tem como comprovar a documentação, entendeu? Entende? Aí agora não sei o que eu vou fazer, porque eu já saí da outra, Sim. que era do SESI, né? Que aí quando eu fui falar que eu ia sair, até a moça falou, ó, se a gente te remanejar. Aí eu falei, agora não faz sentido, porque eu fiquei assim, estava no SESI, mas deixei a outra em aberto. Quando Eu o SESI sei. falou que não estava, eu fechei com a outra, né? Aí quer Sim. dizer, agora eu tô sem nenhuma das duas, Tem um porque nem outra, né? Tem porque mais nenhuma encerrei o escola perto SESI, da sua casa, não? aí encerrei o SESI, aí perto da minha casa. Não dá, aí o que eu fiz? Aí eu fui aqui perto da minha casa, tem uma creche municipal, que me responderam que tem convênio com a prefeitura. Aí eu fui na creche hoje, aí a diretora da creche hoje não foi. Então amanhã eu vou lá falar com a diretora da creche. Mas assim, eu vou lá falar com ela para dizer cargo de consciência, porque eu não sei, porque aqui a prefeitura, que eu vi, tem até um seletivo mês passado, com um seletivo que eles abriram,
E aí eu não sei se funciona assim, só chegando lá na escola falando que eu quero estagiar, entendeu? Aí eu não sei o que é que eu Entendi. vou fazer. Não, Ana, mas você já está fazendo. Eu acho que assim, o melhor que você está fazendo é isso, você não está parada. Tá, a gente ainda tem tempo hábil, sabe, para fazer. Então, assim, eu não quero que você se desespere nesse sentido. Eu quero que você continue no movimento de procurar. Eu sei que é cansativo, tá, Ana? Porque eu fiz isso também, gente. Eu estou falando isso, mas eu passei por isso. Bater em porta de escola e pedir estágio. Às vezes você é muito bem recebido, né? Às vezes você é recebido de uma forma que até te desanima. Então, assim, não desanime, Aninha. Eu tô torcendo, vamos ver se até, vamos combinar assim, até o nosso próximo encontro de quarta-feira, a gente vê se a gente consegue uma resposta. Eu vou estar aqui, ó, torcendo por você, Ana. De verdade. E aí, se não, a gente tenta sentar juntas e pensar alguma estratégia, de como a gente pode fazer por você, tá bom? Ah, então, cara, então, assim, eu Não não tô... desiste, não desanima, Ana. Tô vendo sua carinha desanimada. Não desanima, Ana. Você vai conseguir. Eu tô achando, hein? Não desanima, não faz isso. Ah, ó, seu microfone fechou. Seu microfone fechou. Não tô te ouvindo. Perto da minha casa tem várias escolinhas particulares, por exemplo, tem essa, bem a senhora falou, amanhã de manhã eu vou fazer um tour, vou lá na creche, né, vou fazer um tour pelas outras que eu tenho aqui, para saber o Um que dia vai eu fiz rolar, isso, mas tá? Um dia eu é me isso por enquanto. arrumei, peguei meus currículos, porque eu precisava levar currículo, pediram que eu levasse currículo. Bati de porta em porta. Eu lembro, agora, eu fui também na minha redondeza, procurando perto de casa. Achei uma perto da minha casa. Agora é engraçado que eu passo pelas portas e falo, viu, não me quis. Agora eu sou uma professora. É formada. Vai acontecer com você também, fica tranquila. Não desanima. A gente ainda tem tempo. Olha só, hoje é dia 25, 31 é terça-feira, não é? Que é o último dia do É, TCE. Mas olha só, não se apegue a isso. E lembra, a gente conversando com o professor Fábio, com a professora Luciana, fica dentro do pote explicando a sua verde. situação, né? São situações esporádicas, não dá para fazer isso por todo mundo. A gente pode analisar para você e ver o que a gente pode te ajudar. Eu já vou estar avisando a professora Luciana, tá bom? Que a gente vai ficar, ó, de carinho com você, tá? Agora vamos lá, deixa eu só pegar minha água, gente, que se eu ficar sem água aqui, daqui a pouco eu tô tossindo para vocês. Espera aí, um minutinho. Pronto, voltei. Vamos lá, Fabiola, meu amor, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. E aí? Para conhecer as amigas e as amigas me conhecerem também. Ah, eu Boa acho, eu noite, sou super a galera. favor. Eu acho, está super certo. Você Então, é linda, por professora. sinal, tem que mostrar a nossa cara, É verdade, obrigada. né? Vocês também. A minha dúvida, são várias, na verdade. Eu consegui uma creche, mas eu ouvi até a amiga aí falando, né, que ela foi direto na unidade. Pelo município, não é direto na unidade, você tem que estar indo, pelo menos no Rio de Janeiro, tá? No Rio, Você tem que estar indo na CRE, na né, CREA. de onde atende, né, a sua área. Assim eu fiz, de início eu fui direto para a minha creche, botei documento lá, não era, enfim. Fui na CRE, já peguei aqui o termo, preenchi, estou com dúvida no termo, só na parte do número do convênio. O coordenador já tinha até me dado um simulado, né? O Um professor exemplo. Fábio, eles te passam um Isso. número. Então, é aquele número mesmo que está lá, no caso. Eu até botei e Isso. perguntei. Então tá certo sobre o termo. Agora, outra dúvida. O plano de atividades. Você também vai solicitar pela ocorrência ao núcleo de estágio. Não é aqui na nossa disciplina, nós não temos, Sim. porque cada município
município, cada prefeitura tem uma É de documentação uma específica. forma, pois é. Isso, E aí, isso aí. E aí é pelo lá você naquele, ele solicita. até ele me deu, ó. Ah, eles Ele têm, me isso aí. deu o da CRE, mas ele falou, você precisa perguntar lá na instituição se eles têm o deles. Tem. E já sabe Então, que é o eu do tenho que Rio, abrir isso. ocorrência para pedir o Isso. plano de atividade. Isso, aí você fala que você é do Rio, que é da CRE, tá bom? Porque é o documento Que é para específico. CRE. Esse Isso. plano de atividade, aí eu que tenho que montar essa atividade, assinar e mandar abrir uma ocorrência para a instituição estar assinando também. Então, o próprio núcleo de estágio, ele já vai te enviar isso tudo, tá? Ah, então tá. Tá bom? Agora, outra dúvida. Carta de apresentação. Aqui está aí na nossa matéria, né? Não tem as coisas que eles estão exigindo, como o número da pólice de seguro, o nome da seguradora, período de vigência. Aí ele me explicou, se não tiver, aí na ausência desses... Ai, perdi a palavra agora. Disso aqui... Dessa documentação. Dessas Mas informações, tem, tá? Isso tudo vai vir no seu termo deve de compromisso e vai vir na carta. Você solicita tudo isso para o núcleo de estágio. Vai vir no seu termo de compromisso, vigência, o seguro. O termo de compromisso é justamente isso, vai ser gerado o seu seguro. Então, esse termo aqui, que é a CRE, esse termo que é a CRE... Eu não vi. Pois o filtro, isso. É por causa do filtro. Mas deixa eu te falar, olha só, Fabiola, toda essa documentação o núcleo de estágio tem. Porque eu já tenho até alunas que já estão estagiando pela CRE, pelo município do Rio. Então, o núcleo você solicita, você explica que você está solicitando o seu estágio pela CRE, que você precisa da documentação específica da Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí você fala qual é a CRE que você está, se é a terceira, a quarta, qual é. É a primeira que me atende, é a primeira. Porque às vezes tem até uma variação. Isso. E eles vão te mandar tudinho, te orientar exatamente do que precisa, porque são documentações específicas. Nós aqui da disciplina, nós não temos acesso, porque cada prefeitura ela especifica sua documentação. Eu até coloquei lá no fórum de dúvidas sobre isso, porque o que tem disponível lá na matéria completamente não diferente. Tem nada a ver com o que a prefeitura me deu. E eu também fiquei perdida sem saber como preencher, né? o que enviar primeiro. Tranquilo. Então eu preciso abrir ocorrência, tanto para o termo, tanto para o plano de atividade e para a pólice. Aí você fala, a documentação que está lá não é a que eles solicitam, eu preciso da documentação específica da Prefeitura do Rio de Janeiro. Da primeira CRE. Sim. Isso. Então tá certo. Bom? Muito obrigada. Nada, amor. Eu tô com medo do tempo, né? Porque ainda tem a data. Estamos a tempo, tá, Fabiola? Então tá bom. A mesma coisa que eu falei para a Ana. Sempre assim, qualquer imprevisto, me comuniquem. Porque eu só posso ajudar vocês se eu souber o que está acontecendo, entendeu? Primeira coisa que eu falo, não se desesperem, tudo tem solução. Para quase tudo, tudo. Tá certo. E a gente está sempre buscando a solução. E a segunda é, se comuniquem. Falem comigo o que está acontecendo. Se eu não puder ajudar, se eu não souber responder, eu vou perguntar ao professor Fábio, vou perguntar à professora Luciana e a gente vai se achando, tá bom? Tá certo. Muito obrigada, professora. Uma boa noite. Nada, amor. Beijo. Tá bom. Beijo. Otávia, querida, boa noite, tudo bem? Boa noite, professora. Boa noite aos colegas aí que estão presentes na sala. Então, primeiramente, eu queria te dizer que o meu cenário mudou completamente. A última vez que nós conversamos, eu havia dito a você que eu estava com umas férias programadas, mas que aí, infelizmente, eles cortaram, né? Foi. Nesse meio tempo, com a migração das empresas, eu optei em não dar continuidade ao projeto, sabe? Então, eu me desliguei. Entendi. E aí,
Na semana seguinte, né, por conta do estágio, eu comecei a procurar algumas escolas, fiz algumas entrevistas e uma em particular, eu gostei muito da proposta, eles também me deram feedback positivo. A minha dúvida é a seguinte: esses estágios que eu estou olhando são estágios remunerados. Eu me lembro que na aula de apresentação, o professor Fábio, se eu não estiver enganada, ele disse que a gente fazendo esse estágio remunerado, ele de alguma forma abona o estágio obrigatório. Aí eu queria ver se eu entendi correto, se é isso mesmo, e qual o passo a passo. Então, olha só, Otávia, o que acontece? Quando você está fazendo estágio, você já é regente, você conseguiria diminuir as suas horas. O período foi início de março para que isso acontecesse. No seu caso, você vai atrelar as duas coisas. Nada impede que o seu estágio seja remunerado, entendeu? Então, você vai estar dando continuidade, você tem que estar, óbvio, que você tem que estar em sala de aula de educação infantil. Tá? Sim, De preferência, você tem que estar como regente, não pode estar como apoio, alguma coisa assim. Se você estiver como apoio, auxiliar, mediador, alguma coisa assim, na própria escola, você pode solicitar atrelar o seu estágio. Aí, vamos dizer, você tira uma horinha. Tá entendendo? Junta uma horinha, você conversa lá, dialoga, né? sim. Mas precisa ser na educação infantil. Então, assim, você vai fazer todo o seu processo e aí depois você vai informar para a gente: olha, eu estou em sala de aula, como regente, enfim, remunerada, sem problema nenhum. E aí o professor Fábio provavelmente vai analisar essa documentação e ele vai te orientar melhor nesse sentido. Aí ele vai falar: olha, Otávio, beleza, o seu estágio está tranquilo, você vai poder fazer ele na sua sala de aula mesmo, sem problema nenhum. Ou ele vai acabar, ele também vai me informar, óbvio que eu vou estar acompanhando, e aí qual vai ser o trâmite. Mas nada impede que ele seja remunerado nesse sentido. Mas no caso do abono, vai ser analisado, tá bom? Pelo professor Fábio e tal, dentro da sua situação. Você explica tudo, você fala que você. Eu acho sempre legal a gente mostrar todo o cenário para a pessoa, até para mostrar o seu esforço nesse sentido, sabe? De que você estava numa empresa, você tinha programado as suas férias, mas você foi desligada da empresa, então agora você está se dedicando ao estágio, mas que ele precisa ser remunerado. É importante para a gente entender o cenário do nosso aluno, tá? Até para pensar assim, de que forma que eu posso ajudar melhor ela, né? Sim, perfeito. Então, assim, a minha dúvida, caso eu seja aprovada nessa escola, é uma escola particular aqui Belo Horizonte, né? Se essa escola ainda não for cadastrada, aí qual que é o trâmite? Você vai abrir uma ocorrência solicitando um cadastramento, porque eles vão verificar se a escola está, né, oficializada mesmo, formalmente. Ela não precisa necessariamente ser conveniada se ela não quiser, tá? Mas isso tudo é verificado quando você preencher o termo de compromisso, tudo certinho. Isso tudo é verificado pelo núcleo de estágio. Aí, no caso, eu abrindo esse chamado, eu precisaria do CNPJ da escola para que eles consultassem? Então, se você já for preencher o termo de compromisso, acho que você tem que aguardar primeiro, né? Eles vão te oferecer tudo. Depois que tiver oficializado mesmo, você vai e preenche o termo de compromisso e abre uma ocorrência para o núcleo de estágio. Assim que você souber a resposta da escola, faz isso. Perfeito, professora. Muito obrigada. Boa noite a todos, gente. Tá, nada, meu amor. Agora, Luciana. Oi, Luciana, boa noite, tudo bem? Lu, seu microfone está fechado. Não estou te ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Tudo bem? A voz também é coisa que eu estou muito resfriada, uma enxaqueca horrorosa, mas estou aqui num sistema nervoso danado. O que acontece? Eu fui lá na CRE, né? Lembra que eu falei para a senhora que a CRE demorou a mandar documento? E fui agora essa semana. Estou te ouvindo, tá? É só a câmera aqui que está mudando. Pode falar. Fiz todos os parâmetros, tudo direitinho, só que tem um porém. Eu já faço o estágio não obrigatório por conta de ter um dinheirinho, né? Que eu preciso do dinheiro. Aí agora estou fazendo esse obrigatório. Então, na minha cabeça, eu pensando, né? Eu vou sair do meu não obrigatório, faço e depois eu cumpro o obrigatório. Aí a moça lá da CRE falou para mim que um estagiário não pode ficar mais de 6 horas dentro da escola.
Sim. né? E que do dia que, né, no caso, dia 23, né, que começou a contar, até não sei qual dia, daria 140 horas. Só que Entendi. nesse vai passar do dia que precisa entregar. Aí eu fiquei num sistema nervoso danado, fui para a escola passando até mal, falei que ia cancelar, falei, gente, como é que eu vou entregar isso? Aí ela, e depois você vai ter que abrir um outro termo para cumprir as outras 60 horas. Só que estava fazendo as contas aqui, acho que vai passar de agosto, acho que chega, não sei se é a primeira semana ou segunda semana de agosto. Então, eu queria Sim. saber com a senhora como é que eu faço, porque senão eu vou ter que cancelar o não obrigatório para poder fazer, eu não sei como é que a Mas data para entregar. o seu que você está fazendo, que você já faz, né? Ele é em que ambiente? É Municipal, onde? escola. É E você trabalha na com que faixa etária? primeiro ano, alfabetização. Ah, entendi. Não tem educação infantil lá, né? Tem educação infantil. Aí só que, por exemplo, essa professora que vai ser minha supervisora, ela Ah, trabalha os dois turnos, né? Ela trabalha no quarto ano, de manhã e de tarde no ensino, no EI, né? Educação infantil. Então, na minha cabeça, eu cumpriria de manhã o meu não obrigatório e de tarde iria e ficava com ela. Só que não pode, diz a moça lá da CRE, que o estagiário não pode ficar mais de 6 horas. Então, eu queria uma orientação da senhora, porque eu já ia lá para cancelar essa semana, amanhã e ficar só com obrigatório, porque as 140 horas vai até não sei quando de julho. Aí, para mim cumprir mais 60 horas, chegaria a agosto. A senhora sabe fazer essa conta aí para ver se a senhora está me entendendo, que eu estou meio eu estou nervosa, te não sei se eu entendendo, mas assim, de estou agosto a explicando. gente não, a gente teria que pensar em outras formas, porque até algumas coisas que eu sugiro para as meninas, né? Por exemplo, que tem várias horas que você pode contabilizar, sem ser só estar em sala de aula. Aí a gente colocaria planejamento, se você conseguisse participar, se tivesse atividades extras, assim, que não precisaria ser fora do horário, você está entendendo? Jogos, atividades de Ah, Olimpíadas, até no seu próprio, no deixa horário que eu você faz a porque sua lá parte remunerada, você poderia contabilizar essas horas também. Então deixa eu perguntar se eu poderia fazer isso também, que, por exemplo, quando no meu não obrigatório que eu estou de manhã, tem aí de manhã, que é a professora Kátia. Eu poderia pegar umas atividades extra com elas e contabilizar no meu É também? isso, sim. Porque isso também conta como parte do estágio, entendeu? Participar de reunião, de planejamento, de organizações de atividades. Porque assim, a nossa Mas disciplina ela aí, acaba em esse não julho. obrigatório Em agosto pegar. você já estaria em outro semestre. Em agosto você já estaria fazendo estágio supervisionado 2, que aí já seria no primeiro ano, onde você já trabalha, que para você seria mais fácil, né? Sim, mas aí a CRE botou no meu documento, já até botou lá 140 horas e depois fazer 60 horas. Aí como é que eu faço isso? Então, é isso. O que a CRE colocou ali para a gente não vai acessar esse documento da CRE, né? O que a gente Ah, precisa é que lá na tá. escola eles assinem e deem seu carimbo. Tem que estar assinado ao Sim, final. O que a gente precisa são das 200 horas contabilizadas, né? E que podem, a gente pode somar essa parte de planejamento, de atividades extras, isso não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com a professora Luciana sobre o seu caso, né? Porque assim, não tem por que você abandonar. Você já conseguiu o estágio, você está eu ia conseguindo a oportunidade, né? E perder as suas eu tô- horas. E você também, obviamente, não eu já, pode perder o seu estágio remunerado, tá? a senhora já está na situação, então eu já fiquei doida. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Não, Vai não passar? fica. A gente, Eu vou tudo a gente lá aí. pode tentar uma solução antes. Não se desespere, tá bom? Mas aí, eu faço, por exemplo, porque o meu não obrigatório, eu fico de 7h30 até meio-dia praticamente, né? É Uhum. 11h45, mas até a gente descer com a turma e tudo, inclusive foi ontem, eu fiquei com a turma sozinha, nem sabia que ia dar conta, mas fiquei com a turma sozinha, porque a professora de inglês faltou, aí a regente, né, ontem era o dia do CEA dela, ela não fica na turma. Aí até a professora de educação física
Subi para dar aula, eu falei, meu Deus, ninguém sobe, ninguém dá uma solução, o que eu vou fazer com essas crianças? Como eu já tenho uma interação com eles, aí sentei, comecei a contar história e tudo, aí nisso depois mandaram uma moça subir e sentar lá, a Tatiana, ela ficou comigo. Mas, então, por exemplo, aí eu faço de 7h30 ao meio-dia praticamente, 11h45, 10 para meio-dia. Sim. Eu iria nessa turma da professora Cátia e pedir a ela para participar de alguma coisa, é isso? É isso, é isso. A gente vai pensar nisso. A gente dá para organizar Eu, nesse sentido para que eu, vocês completem as suas aulas, tá bom? Aí a gente vai falando. Eu é, vou conversar com a professora Luciana também. Ó, hoje vamos ver se a gente consegue fechar até umas. Eu vou atender todo mundo até umas 7h30 para a gente poder dar uma olhada no relatório contextual. Pelo menos olhar o relatório contextual rapidinho, tá bom? A senhora vai me dar uma posição até quando? Não, o que que acontece, Lu? Você continua nesse seu trâmite aí, porque eu repasso, né? Vou repassar para a professora Luciana, e aí eu fico aguardando a resposta dela. E assim que eu tiver, a gente fala com você, tá bom? Acho melhor não Pode cancelar, deixar. não ir lá, cancelar, ficar só Não, com. você vai cancelar, você já tem algum outro em vista? Eu acho melhor não, né? Não tem nada, só É tem esse não isso, é, obrigatório. tá? Aí a gente vai se Então, falando. Deixa eu ver aqui. obrigada. Edna, querida, boa noite, tudo bem? Edna fechou a câmera. Acho que se atrapalhou. Ah, agora foi. Tô te vendo, Edna. Só não tô te ouvindo, tá? Não tô te ouvindo. É. Seu microfone tá fechado. Edna, não precisa ter desespero, não, tá? Eu te aguardo. Eu vou para Ana e assim que você conseguir liberar, você me chama. Fica tranquila, tá? Eu vou te esperar. Ana, pode fazer essa pergunta. Você levantou a mão. É uma dúvida rapidinho. A senhora comentou que é regente numa sala de aula e qual o contato que eu tenho contigo? Porque eu só vejo contato contigo assim mais direto só aquele lá do fórum, é isso? Do Isso. fórum? Regente é a professora de sala de aula. É a pessoa que está à frente da sala, é a responsável pela sala de aula, que aí a gente fala de regente. É comigo, você pode falar nossos encontros aqui, né? No fórum e também por e-mail. Tá, acho que eu vi seu e-mail lá, que é Isabel, não sei o que, não é isso? Isabel é Cristi 6 cara. O que é que você quer que eu ponha? Você consegue ver aqui o chat? Eu posso colocar aqui do lado, Bota, que aí eu vou anotar aqui. tá? Então, por exemplo, Pode eu como botar. estagiária, eu não posso ser regente, é isso? Pode ser regente sim. Se eles quiserem te contratar como regente, tem problema nenhum, tá? Tô Não, dizendo assim, se for, mas vamos dizer durante o assim, estágio, vamos na dizer sala de assim, aula. se você estiver estagiando com uma professora, você não vai ser regente de sala de aula, tá? Isso. A regente vai ser a sua professora. Aham. A gente fala regente quando a pessoa é contratada, quando ela está num estágio que ela, por exemplo, foi contratada, se ela já é professora. Então, conta o estágio dela, ou ela pode abonar, ou ela pode contar o estágio como professora em sala de aula. Então, no meu estágio, eu vou ser auxiliar da professora. No seu caso, você vai estar junto com uma professora, não é isso? É, Ah, vou ser então é isso. auxiliar. Você não vai estar como regente, você vai estar como estagiária mesmo, tá bom? Isso. Então, Mas é isso isso. conta, tá tudo tranquilo, tá Pode dentro tirar do essa dúvida. trâmite. Isso, Tá bom, então, a dúvida é essa. tá bom? Ah, então Tá bom. beleza. Então vamos lá. Edna, tá mudo. Agora acho que eu tô te Tá ouvindo, ruim. Edna. Tá me ouvindo? Bem, tô ouvindo Tá me bem. Boa ouvindo bem noite. agora? Desculpa. Tô. Boa noite. Boa noite, colegas. Imagina. Boa noite a todos. Eu queria dizer, a amiga aí que foi na primeira CRE, eu consegui falar com o Marcos,
conseguir a documentação toda. É só ela pedir pelo portal do aluno. Eles mandam tudo. E eu hoje comecei, graças a Deus, lá na escola. Só que, professora, ele botou o final do meu estágio para o dia 10 de julho. Não tem como ser antes. Tem problema? A sala fecha dia 13, né? O que acontece? A única coisa, Edna, deixa eu te perguntar. Você colocou dias a mais, assim? Coloquei. Então, é isso. Quando fechar as suas 200 horas, você já vai poder preencher a sua ficha de comprovação de horas e já vai poder me enviar, mesmo você continuando no estágio, entendeu? Entendi. Aliás, todo mundo que tem que, se for esperto, gente, tem que fazer isso. Vocês estão no estágio, vamos dizer, o estágio de vocês é um ano inteiro, é remunerado, enfim. Completar as 200 horas, vocês vão somando, não dá bobeira, não. Completou as 200 horas, fecha o estágio de vocês. Faz a ficha de comprovação de horas, faz tudo. Não fica aguardando aquele finalzinho que está lá no termo de compromisso ou no contrato de vocês. O estágio, ele vai poder continuar. Vocês não precisam sair correndo do estágio. Mas assim que fechar as 200 horas, vocês podem entregar a documentação relacionada à comprovação de horas, né? Vocês vão continuar na disciplina, até a disciplina fechar, faz o outro relatório, que é o último, que também não é nada demais, tá? Nada que vocês vão precisar estar estagiando. Tem gente que faz depois que terminou o estágio, não tem problema nenhum. Então, assim, vão se organizando nesse sentido, não se preocupem. Ô, professora, outra dúvida. Pode falar. Eu tenho uma amiga que ela é PAEI, e ela queria saber se ela vai poder abater, não agora que ela ainda está lá no terceiro, quando chegar na vez dela, se ela vai poder abater o estágio, porque ela trabalha com a PEI e ela que é PAEI. Entendi. Pode sim, provavelmente pode sim, porque a PAEI, ela é professora adjunta, ela é considerada também regente, né? Mas aí ela vai comprovar direitinho e o professor Fábio, no núcleo de estágio, eles analisam. Entendi. Então, eu também estou preocupada, porque vai vir Copa, muito feriado, para dar tempo de fazer tudo. Por isso que eu já botei umas 25, 30 horas a mais. Então, mas a gente, Edna, sempre orienta isso, tá? Que se puder, sempre botar horas a mais, porque tem outras coisas também, Edna. A gente, às vezes, fica doente, greve, às vezes a gente não sabe, né? A própria greve pode paralisações, então sempre é bom contar horas a mais, sempre. Tá bom, então, professora. Obrigada. Boa noite. Nada, meu amor, imagina. Cristiane, boa noite, tudo bem? Oi, professora, boa noite. Oi, Cris. Boa noite a todos. A minha dúvida é, Ai, meu Deus, calma aí, deixa eu ver aqui o nome. Não tem pressa, pode ir com calma. Unidade 2, tem uma autoavaliação inicial que eu não consegui acessar. Isso é obrigatório? Então, faz parte sim, Cris, mas você tem prazo para entregar ainda, tá bom? Fica tranquila. Eu soube, até a professora Luciana havia me informado, que algumas alunas estavam com um problema para acessar, que era uma questão do sistema. E aí eles solicitaram apoio ao suporte para que houvesse esse conserto. Se por um acaso foi isso que aconteceu, a minha orientação é que você entre em contato com o suporte e explique o que esteja acontecendo. Sabe? Porque as pessoas estão conseguindo fazer autoavaliação. Eu não corrijo, ela não corrige, eu não recebo nada disso. Mas é importante, se você não está conseguindo, é importante fazer autoavaliação sim, tá? Ela faz parte do nosso processo. Caso não esteja conseguindo, pede apoio ao suporte, abre uma ocorrência e solicita apoio ao suporte técnico para você. Tá, ok. Obrigada, professora. Nada, meu, imagina. Oi, Miriam, boa noite, tudo bem? Boa noite. Peço desculpa de não poder aparecer, que eu estou num ambiente agora que eu não consigo aparecer. Mas estou aqui bem ligadinha, tá bom? Que bom. Tá. Eu, assim, agradeço a oportunidade de estar fazendo, né, a faculdade. Tenho amado o curso de pedagogia, já estou me inserindo no ambiente escolar.
e consegui o estágio numa escola particular aqui de Vitória. Eu enviei, professora, erradamente, o termo sem a faculdade assinar. O que eu fiz? Quando eu enviei para abrir a ocorrência, né? Eu acabei enviando também. Aí, depois, quando a senhora colocou, olha, não está assinado, eu falei, ai, meu pai, peraí. Aí eles já haviam me respondido. Aí eu fui e enviei novamente. Tá bom, eu acho sem problema. Isso. Aí a minha dúvida é, precisa ser 3 vias para você também ou só uma basta? Não, só uma via do termo de compromisso, só um. Só o documento, que aí fica com 6 páginas, não ficam? Uma coisa assim. Isso, porque a Só faculdade, o carimbo dela toma uma página a mais. Isso aí, Aí, é a última página. Só precisa me enviar uma cópia desses. Então tá bom. Aí, ouvindo as minhas colegas, a dúvida que eu tive foi a seguinte: eu coloquei a carga horária alguns dias a mais, né? Fui contando ali os feriados. A escola, na verdade, a escola que fez essa contagem, né? Eu pedi que eles colocassem um pouquinho de dias a mais por conta de algumas situações. Claro. Mas agora, ouvindo elas, eu fiquei até com medo. Será que não seria o ideal aumentar? Não sei, Miriam, você acha que tem essa necessidade? Você aumentou, você tem ideia de quanto tempo você deu assim a mais? Eu acredito que eu deva ter dado umas 2 semanas a mais. Eu acho que é suficiente, Miriam. Você não acha, não? Porque assim, a gente tem alguns imprevistos, mas, gente, quando vocês verem, as 200 horas vão estar passando voando. E aí, professora, a última dúvida é que, assim, no caso, eu vou hoje, assim que acabar aqui, eu vou fazer as contas de novo, vou olhar tudo direitinho. Miriam, isso, tá. Mas eu acho que é suficiente, Miriam. Se é pouca, eu posso pedir para eles assinarem novamente e reenviar para vocês ou não aceita mais? Não, pode sim. A gente tem até o dia 31 para fazer isso. Tá, então tá bom. Tá bom? Aí não era. Tá bom, pode deixar que eu vou rever isso aí, que eu fiquei preocupada. Não, tá certo. Uma coisa, tá bom, que a gente ela, porque eu sei que tem outras pessoas para falarem. Não, imagina, fica tranquila. O espaço é para esse hoje, nosso aqui. Tá, eu já tenho um vínculo empregatício com esse colégio. Eu trabalho nesse colégio, mas não é como professora, né, nada disso. Então, eu estou fazendo agora o meu estágio. Tem problema? Não, nenhum. Não tem problema nada nenhum, bem. Fica tranquila. Muita gente faz isso. Então tá bom. O que facilita a vida, né? Você já está lá, fica tranquila. Porque já que você está naquela escola, você vai procurar outra escola e fica difícil, né? Não, inviável, é impossível. Tá certíssima. Tá, então tá bom. Eu vou verificar e se tiver com pouco tempo, eu vou aumentar e reenviar novamente. Tá bom, meu. Obrigada, uma boa noite para todos. Nada. Tchau. Nalva, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. O meu, como é que se fala, não é dúvida, não sei nem o que é. É porque eu já estou estagiando, estou adorando também. Sim. E eu estou fazendo as 5 horas seguidas por dia, né? E o meu tá para terminar agora em meados de maio, no meio de maio. Botei também 2 semanas a mais, 25 horas a mais. Só que aqui no município onde eu moro, os professores estão com indicativo de greve a partir de segunda-feira. E aí a minha preocupação é o seguinte, que sempre quando eles entram de greve, eles demoram mais de meses para voltar. E aí eu vou ter que fazer outro contrato? Como é que vai ser isso? Não. Olha o que vai acontecer, Marinalva. Caso isso ocorra, nós tivemos isso ano passado, se eu não me engano, eu acho que foi em Brasília. Você é de que cidade? Eu sou Novo Gama, cidade em torno aqui de Brasília, só que é Goiás. E aí, olha o que acontece. Quando isso acontece, a gente analisa a situação do aluno, por quê? A greve em si, ela não é culpa sua. Então, você não tem por que você fazer outro contrato. Aí a gente analisa e vê de que forma a gente pode ajudar você a contabilizar essas horas, tá bom?
Ah, tá. Então até lá não vou Você só esquentar a precisa cabeça com informar isso. a gente o que veio ocorrendo. Tá bem. Aí então vão parar segunda-feira, segundo eles. Ai, Jesus. Tô Ai, meu amando, viu? Deus. As Mas turminhas que são bom que você está maravilhosas. gostando e que pena que vai parar, né? Logo no início. Pois é, mas fazer o quê? Mas eu já tenho 3 semanas fazendo. Já tá É, tem bom. bastante Uhum, hora. Mas você me isso. avisa, tá, Marina? Assim que for decretado qualquer coisa, me manda um e-mail falando, por favor. Tá bem, aviso sim. Então tá, Tá professora. bom, meu Obrigada. amor? Tá, obrigada. Nada, imagina. Gente, eu acho que fechamos, hein? A Tati precisou ir. Super entendo, Tati. Fica tranquila, tá bom? Ah, tem a Gerlane aqui, e aí a gente fecha com a Gerlane, tá bom? Que eu vou tentar mostrar pelo menos o relatório contextual, contextual. Não sei se vai dar tempo. Oi, Gerlane, boa noite. Pode falar. Boa noite, professora. Eu ia perguntar sobre o relatório mesmo, aí a senhora vai explicar agora, né? Então, eu vou, mas vocês podem me interromper, tá, gente? Eu trouxe ele aqui para a gente passar por eles, para vocês darem uma olhadinha. Lembrando que é sem desespero, tem tempo. Eu sei que tem gente que ainda não começou o estágio, então, assim, não tem correria para preencher ele. O envio dele é para abril, se eu não me engano, né? Então, fiquem tranquilos nesse sentido. A gente está super em tempo. Eu só quero mostrar o documento, que, obviamente, eu acho que é importante a gente ver juntos, né? Juntas aqui. Então, eu vou compartilhar ele aqui, mas qualquer coisa que vocês queiram perguntar ou me interromper, pode me interromper. Essa é a comprovação de horas, mas eu quero começar pelo relatório. Estão conseguindo ver minha tela, meninas? Sim. Sim, Ah, professora. então beleza. Sim. Tá. Então, esse é o primeiro relatório que a gente preenche, foi aquele que abriu lá da unidade 3, né? Para que a gente possa enviar com informações, as informações básicas do local que a gente está fazendo o estágio, né? Então, primeiro, o que que a gente tem aqui? É o seu nome, né? O nome completo. Deixa eu só pegar aqui. Meu ventilador parou e é aqui no Rio, meus amores, está um calorzinho que não tá mole, não. Aqui em Pernambuco também. Gente, tô suando bicas aqui, ó. Tá um calor. Agora voltou. Então, vamos lá. A tela saiu, tá aparecendo, gente? Saiu Tá a vendo a tela. Voltou. tela? Voltou. Voltou? Então tá. Então, aqui são as informações básicas, né? O nome de vocês, o nome do curso, que é o nosso curso de pedagogia. Local, vocês estão no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal, Goiás, enfim, Vitória, né? O lugar que vocês. O dia, o mês e o ano. E aí começa algumas informações. Olha o que acontece às vezes. Às vezes, vocês mandam um relatório, né? E eu vejo que a pessoa às vezes pulou um item, ou pulou um ponto, e aí eu fico mandando, falta preencher o item tal, falta preencher o item tal. Então, assim, se atentem, como a gente tem bastante tempo para preencher, se atentem a todos os itens com calma, não precisa ter desespero. Então, a primeira coisa é a introdução, né? A apresentação e contextualização da educação infantil, creche e pré-escola. É um resumo, gente, né? O que vocês entendem pela educação infantil, qual é a etapa inicial, né, de ensino. Então, assim, um resumo sobre a educação infantil. É resumo mesmo, é um parágrafo e meio, não precisa ser nada extenso. Vocês vão falar sobre educação infantil. Ah, Isabel, posso pesquisar? Óbvio que pode. Lembra, eu sempre falo, usa a BNCC. Eu vou trazer a BNCC para vocês verem também. É a nossa Base Nacional Curricular, que é um documento que ele está online. Eu já vou colocar o link lá no nosso fórum, para que vocês possam se familiarizar, acessar. Ele é um documento que ele foi criado, né, para dar a base do que deve ser, vamos dizer assim, aprendido pela criança, ensinado, né? Ele vem dividido por períodos, crianças de faixa etária de tal até tal idade, né? Quais são as habilidades? Ele é dividido em habilidades. Quais são as habilidades que as crianças devem ser desenvolvidas, né? Então, ela é dividida na relação dela com o eu e com o outro. Eu vou trazer a BNCC para vocês verem também. Eu prometo para vocês que no nosso próximo encontro eu trago para explicar ela um pouquinho para vocês. Eu sempre faço isso. Eu gosto sempre de trabalhar com a BNCC. Eu vou fazer duas coisas. Eu já tenho um vídeo que eu fiz sobre a BNCC no semestre passado.
Eu vou deixar ele disponibilizado lá para vocês. Acho que eu já vou fazer até um videozinho já explicando sobre eles. Eu vou deixar esse vídeo, vou deixar o link da BNCC. Eu vou preparar toda uma aula sobre a BNCC e vou deixar lá disponível para vocês acessarem se vocês quiserem, tá bom? Então, vocês podem se basear nela, cita, né, que vocês estão usando a BNCC como base. E quais são as referências, as legislações educacionais relacionadas à educação infantil? Eu já citei uma para vocês, a BNCC, né? O Plano Nacional de Educação. Existem, por exemplo, aí eu vou falar no exemplo do Rio de Janeiro. Nós temos alguns documentos que a própria Prefeitura do Rio de Janeiro, que é responsável pela educação infantil, eles desenvolveram. Então, a gente tem o que a gente chama de currículo carioca, que é um documento que ele fala sobre educação. Então, eu posso citar ele aqui, é só citar os nomes das legislações. Ah, Isabel, eu não tenho a mínima ideia, eu nunca dei aula, eu nunca fui de sala de aula. Gente, Google, né? Quais são as legislações educacionais relacionadas à educação infantil, da creche à pré-escola? Vai aparecer toda a relação para vocês. Então, assim, não é a gente se paralisar, é a gente lê, a gente não sabe a informação, a gente busca, a gente pesquisa, a gente procura. Quais são as competências docentes e o papel do professor para atuação na educação infantil? O que um professor, o que é competência, né? O que o professor precisa ter? Quais são as habilidades, né? O que ele deve fazer? Ele deve ser um professor acolhedor, ele deve ser um... O papel principal do professor é ele ser mediador da relação aluno, professor, ensino-aprendizagem. Isabel, também não sei quais são as competências docentes do professor na educação infantil. Leiam, pesquisem. Na BNCC também vem falando sobre isso, por isso que eu estou falando, é um documento completo que vai poder ajudar demais vocês. Eu vou deixar aquela minha aulinha, como eu falei para vocês, sobre a BNCC, pode ter certeza, vou disponibilizar elas e vou botar o link. Já vão dar uma lida, uma pesquisada na BNCC para poder ajudar vocês. Eu estou passando rápido, porque senão a gente vai ficar presa aqui. E aí, agora nós temos aqui informações sobre a escola, né? Quais são os dados da escola que você vai estagiar? Qual é o nome da instituição? Se ela é estadual, municipal ou particular? Qual é o endereço? Um telefone? O e-mail? O nome da direção ou coordenação, né? Barra coordenação, a pessoa que vai poder te fornecer, a pessoa que vai estar te recebendo lá na escola, né? Quem é o professor supervisor? O professor supervisor é o professor que vai estar em sala com você. Você vai estar na sala de qual professor? Qual é o nome dele? É o CPF? Se ele fez graduação, né? Porque às vezes a pessoa fez só formação de professores. Se ele não fez graduação, não tem problema, né? Qual é o cargo? Ele é professor, ele é coordenador, porque às vezes o coordenador ele quer ser é o seu supervisor. O e-mail dele, é importante esses dados, tá, gente? É super importante, porque se a universidade de alguma forma precisar entrar em contato com o seu professor supervisor, até para te ajudar de alguma forma, é importante que tenham essas informações. E é só você sentar do ladinho dele e ir preenchendo. Vocês podem preencher o relatório, isso também é importante, não é para ele ser preenchido à mão, ele tem que ser digitado, tá? Vocês têm que fazer no computador mesmo, e salvar em PDF e me mandar. Não esqueçam disso. E aí a gente tem aqui, ó. Pode falar, alguém quer falar aqui? Rapidinho, é só para não passar dessa parte, é porque não, pode perguntar. Obrigada, é porque o meu supervisor é o coordenador da escola, não é minha professora. E aí, como é que fica nesse caso? Não tem problema, tá? Algumas vezes nós temos coordenadores, até às vezes diretores, que eles preferem ficar como supervisor do estagiário. A gente prefere, obviamente, que seja o professor de sala de aula, mas nada é impedimento, tá, Miriam? Fica tranquila. Aí você vai botar as informações dele, tá? Tá ok, obrigada. Nada, imagina, podem perguntar, gente. E aí nós temos aqui, ó, segmentos de ensino ofertados pela escola. É só, vocês vão
perguntar ou transitar pela escola. Então, essa escola ela tem o quê? Ela tem educação infantil. Quantas turmas ela tem? Vocês vão preencher com numerozinhos. Qual a quantidade de alunos? Ah, Isabel, precisa ter um número exato de alunos. Você não precisa ter um número exato de alunos, você precisa ter um número aproximado desses alunos que você tem na escola, né? Agora, essa escola tem ensino fundamental, tem ensino médio. Se não tiver nada disso, vocês vão colocar não. Se tiver isso, vocês vão colocar quantas turmas tem, o número de alunos, sempre aproximado. Não precisa ficar desesperado em relação a isso, não. Então, a descrição da localidade, a infraestrutura que está em volta dessa escola. Ela fica num lugar rural, fica na cidade, fica perto de comércios, ou ela fica muito perto de residências, fica perto de estrada. Vocês vão falar um pouquinho de como é o entorno dessa escola, né? O que tem em volta, né? Do lado de fora dessa escola. Quais são os serviços públicos e privados da localidade? Tem comércio, tem padaria, tem supermercado, tem correio, fica perto da prefeitura, por exemplo, aqui no Rio a gente tem uma escola de educação infantil do lado da prefeitura do Rio. Enfim, dá uma ideia básica de onde essa escola está localizada, né? Em qual contexto. Porque nós temos contextos muito diversos, né? Temos contextos de escolas rurais, porque vocês são pessoas muito diversas. Isso é interessante para a gente ler no relatório de vocês, né? Quais são as características sociais e econômicas das famílias? É uma escola de classe média alta, que é uma escola privada. Às vezes, até escolas, por exemplo, aqui no Rio, nós temos muitas escolas públicas que ficam na Zona Sul. E essas escolas, elas atendem alunos que moram nessa redondeza. Tanto alunos que têm um poder aquisitivo, né? Poder monetário, social, econômico grande, quanto crianças que não têm um poder monetário tão grande, ou classe média. Vocês vão falar, fica num bairro mais pobre, fica dentro de uma comunidade, fica numa área rural, que ela é rica, né? Ou é uma área rural mais simples, enfim. Vocês darem mais características de essa escola, ela tem de que público? Isso é importante, porque isso também dá um diferencial para a escola, né? Infraestrutura e recursos humanos da escola, né? Como é que é formada essa equipe? Quantos professores, quantos coordenadores? Isso tudo vocês podem perguntar ou para o próprio professor em sala de aula, gente, ou para o coordenador, ou para o diretor, sempre educadamente, sabe? Pede um tempinho, não são coisas que vão, assim, segurar muito. Você avisa, olha, é muito rápido, tranquilo, com material organizadinho, para você não tomar o tempo da pessoa, né? Quando a gente mostra que a gente está organizado, que a gente está sabendo, quando a gente mostra que a gente sabe, que a gente tem conhecimento do que a gente está falando, as pessoas recebem a gente melhor. Quando a gente mostra que a gente está preparado, o que é você já está preparado com o seu rascunho, né? Primeiro eu aconselho, faça um rascunho para depois vocês digitarem, imprime esse relatório, vai lá, preenche, olha, as informações que eu preciso sua são essas. Aí você já chega lá. Isso tranquiliza, deixa a pessoa até mais à vontade para falar com você, que mostra que você é um excelente profissional, que isso também é importante. Imagina, você estagiário, você se mostrar bem organizado, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Isso, para o seu futuro, quem sabe depois essa escola quer te contratar, te oferece um emprego, sabe? Você consegue. Isso tudo, gente, são pistas. As pessoas, elas vão fazendo leituras sobre a gente, da maneira que ela vai se relacionando com a gente, conversando, se encontrando. Então, assim, é importante vocês ficarem atentos a isso também. Isso diz muito sobre a gente, né? Se nós somos um profissional organizado, um profissional que a gente sabe do que a gente está falando. Então, isso a gente às vezes acha que não, estou só perguntando para ela, mas a pessoa está lendo tudo que a gente faz. Então, a gente tem aqui, ó. Professora Isabel? É o espaço físico, né? Quantas salas de aula, quantos banheiros, se tem auditórios. O que não tiver, é só vocês colocarem não, ou colocar um tracinho, não tem problema nenhum. Se tem cantina, sala de leitura, de informática, de multimídia, enfim, refeitório, tá? Sala de coordenação, sala de professores. Por exemplo, a minha creche não tem sala de professores, mas na biblioteca a gente tem uma mesa que é onde a gente faz as reuniões. Então, enfim,
a qualquer outro espaço diferenciado, vocês vão só colocar sim ou não, se tem ou se não tem, né? Se tem recursos adaptáveis e acessíveis para pessoas que possam ter, né, alguma deficiência, banheiro adaptado, material inclusivo, mobiliário adequado, se tem tecnologias, enfim. Se tem, se eu colocar sim ou não, né? Caso não tenha nenhuma dessas opções. Material, né? E aí, aqui a gente falando sobre a proposta pedagógica. Essa questão aqui, vocês vão precisar pedir, que é a proposta pedagógica da escola. Geralmente é um documento. Os diretores, os coordenadores, em sua maioria, eles emprestam, eles liberam, deixam vocês verem. Tem alguns que têm uma certa resistência, ou que às vezes nem tem. E aí vocês podem sentar do lado do coordenador ou do diretor e perguntar, sabe? Então você pode me informar qual é a missão da escola, quais são os objetivos da escola. A missão é o que ela pensa para ela enquanto escola, o que ela se considera enquanto escola. Então, vocês tentem achar da melhor forma possível. Perguntem, né? Acho que perguntar não ofende ninguém, né? Então, geralmente, eles deixam, vocês vão tirar, se eles te emprestarem o documento, vocês vão tirar desse documento da escola. Se eles não emprestarem, vocês vão ter que perguntar para alguém da escola que possa te oferecer essa resposta, né? A apresentação da abordagem pedagógica adotada, se ela é mais tradicional, se ela trabalha numa linha mais atual, ou se ela trabalha com diversas linhas de pensamento, ela reveza entre o tradicional com o atual, Reggio Emília, com Montessori, enfim, qual é a linha de pensamento dessa escola, né? Qual é a abordagem pedagógica que ela adota? Ela adota uma abordagem, ela adota várias abordagens, né? Modelos de avaliação, geralmente, né, instrumentos de avaliação e critérios de progressão. Geralmente é o mesmo para todos. Na educação infantil, nós não temos avaliação, geralmente, né? Tem algumas escolas, principalmente as escolas privadas, que dão algumas provinhas, algumas coisas assim, mas geralmente o modelo de avaliação é pela observação, né? Vai vendo o desempenho da criança durante o ano, e são relatórios que são oferecidos para os pais. Geralmente é esse modelo que é adotado na educação infantil, mas tem escolas particulares que eu sei que trabalham às vezes com provinhas, com essas lógicas assim, sem problema nenhum, tá, gente? Isso não é problema, não. Esse documento você vai preencher com as informações reais da escola, né? Método para a escolha dos livros didáticos e outros materiais didáticos, né? Tem escolas que adotam livros didáticos na própria educação infantil, tem outras que não. Se não tiver, você vai colocar que é material do dia a dia, são folhinhas trabalhadas, né? Apostilas, às vezes tem apostilas, enfim. Qual o material que elas utilizam, né? A dinâmica dos planejamentos de aula, se tem encontros dos professores para o planejamento, ou se o professor planeja em sala de aula, se vocês fazem reunião, se tem coordenação pedagógica, se tem o tempo de planejamento. E isso aí, pela observação, vocês vão conseguir perceber, até para perguntar para o professor supervisor, ele também pode responder isso para vocês sem problema nenhum. Dinâmica do planejamento do uso dos espaços físicos. Eu vou dar o exemplo da minha creche. Então, por exemplo, nós temos lá na creche os espaços que são assim coletivos, né? Que a gente chama de solário, que é um lugar onde tem brinquedos e é aberto, né? Como se fosse um terraço. E tem os brinquedos maiores das crianças, essas casinhas que eles podem subir, entrar, escorrega. E a gente tem o parquinho que fica na parte de baixo, na entrada, que é uma parte coberta. Também tem alguns brinquedos, só que menores. Então, a gente coordena, né? Segundas e sextas, a minha turma fica num horário no solário. E aí, terças e quintas é o meu horário de parquinho. Então, vocês vão falar isso, se é informática. Vocês vão falar especificamente da turma de vocês, tá, gente? Vocês não vão precisar falar, eu vou ter que falar da escola toda. Não. Você vai falar, as terças é para usar o laboratório de informática, ou, por exemplo, se fosse a minha, eu ia colocar segundas e quartas é a visita ao solário, e terças e quintas é o dia do nosso parquinho, entenderam? Então, vocês vão colocar de acordo com a turma de vocês. Porque não tem como vocês darem conta de todos os horários de todas as turmas da escola inteira, né?
Se existem projetos extracurriculares, eventos, festividades oferecidas pela unidade, vou dar o exemplo da minha também. De festividade, nós temos duas, né? Nós temos atividades com as famílias durante o ano, vocês podem colocar isso. Nós temos festa junina, festa do Dia da Criança e temos a festa de encerramento, que é a de Natal, que são as programadas mesmo. O restante são eventos, ou que são solicitados pela própria CRE, que a minha creche é pública, né? Mas os que a gente já tem no nosso calendário são eventos com os familiares e essas 3 festividades que eu falei para vocês. E aí vocês vão, obviamente, vão falar do exemplo da escola que vocês estão estagiando. Organização do espaço da sala de aula também é pelo visual, né? Vocês vão olhar na sala de aula e falar, ela é dividida por cantinhos, aí tem a parte da leitura, tem o cantinho do brinquedo, ou não, ela não é dividida por cantinhos, elas têm as mesas centralizadas, enfim. A professora trabalha com quadro, a professora trabalha com material multimídia, que às vezes tem escolas que têm. Vocês vão falar de como a sala de aula que vocês estão, como ela é organizada. E aí as referências que vocês forem usar, se vocês forem usar a BNCC, se for usar qualquer outro documento de pesquisa, gente, tem que colocar aqui as informações que chamam as referências bibliográficas. Então, assim, tudo que vocês forem usar de documento, que não sejam de vocês, que tenham um autor, vocês têm que colocar nas referências. Assim, eu não achei, não é um bicho muito feio, eu acho que dá pra gente dominar, gente, não dá não. O que vocês acharam? Tranquilo. E a Elciele já botou aqui, amei, hein? O que vocês acharam? Gostaram? Eu não acho tão complicado. Professora, eu gostei Professora, muito da sua explicação. Agora, eu só vou precisar, eu achei muito clara. Eu só vou precisar me organizar para escolher quais que eu vou perguntar e quais é que eu vou fazer a descrição. Isso aí. O João perguntou aqui, o João, a aula vai ficar disponibilizada assim, tá? A gente está gravando e eu vou colocar lá no nosso ambiente. Eu vou colocar essa e da BNCC. Não vou esquecer. Eu não prometo hoje da BNCC, mas eu vou gravar essa semana e até a nossa próxima aula ela já vai estar liberada. Eu já tenho até uma meio pronta. Eu só vou gravar bonitinho explicando, que eu acho melhor explicando do que vocês só lendo. E aí eu vou disponibilizar lá com as imagens. Eu fiz uma aula explicando até os termos, tudo direitinho, porque eu falo isso para vocês que eu passei por isso, gente. Às vezes a gente lê alguns termos, por isso que eu falo para vocês, me perguntem. O que eu não souber, eu vou pesquisar, vou tentar ajudar vocês. Mas às vezes a pessoa que já está há mais tempo na educação, ela fala alguns termos que a gente fala assim, por que ela fala? Não entendi. E é importante a gente perguntar, a gente está começando. Então, assim, é super importante a gente tirar essa dúvida. Então, por exemplo, a BNCC, ela tem uma numeração que segue, e essa numeração ela tem uma explicação. Então, eu vou trazer isso tudo para vocês, porque a BNCC, se vocês estiverem em sala de aula, vocês vão usar para a vida, tá, meus amores? Vai ser o documento que vai estar, do ladinho da sua. Se puder imprimir, então, ter uma, eu gosto, tá? Eu imprimi a minha, que é só na parte de educação infantil, porque ela fala do ensino fundamental, ela fala do médio. Então, assim, eu tenho a BNCC na minha sala, gente. Óbvio que eu consulto também no telefone, mas é um documento super importante, muito importante mesmo. Por isso que faço questão de gravar bem bonitinho, bem direitinho, para disponibilizar para vocês, para ficar bem organizadinho. Então é isso. Eu gostei também. Eu sei que eu passei rápido, mas eu vou voltar nele, tá, gente? Hoje não vai, é a última vez que a gente vê o relatório. Não é. A gente vai voltar para ver outras. Conforme eu for corrigindo e eu for percebendo as dúvidas de vocês, eu trago aqui. Isso também me ajuda. Eu falo, gente, eu acho que vocês não estão vendo nessa parte. Eu estou vendo que muita gente não está respondendo esse lado. Então, eu vou trazendo aqui para vocês também, tá bom? Então é isso, meus amores. A Liliane, você levantou a mão. Você quer perguntar alguma coisa? Não, é que eu queria tirar só 2 dúvidas. Em relação à quantidade de alunos, educação infantil é até 5 anos que eu trabalho, não tem o ensino fundamental, aí eu não coloquei nada. Eu só coloquei. Aí você vai colocar a quantidade de alunos, isso aí. Se fundamental não tem, você não coloca nada. Ou põe um tracinho ou põe não.
Sim. E a outra é que na parte de famílias, né? Social e econômicas, eu coloquei assim. Eu coloquei vários tópicos, mas eu coloquei representantes do Bolsa Família, assim, Perfeito. não tem problema não, né? Eu botei Tá tipo um ótimo. textinho explicando. Tá ótimo, é isso mesmo, Liliane, tranquilo. Tá certo, obrigada. Tá? Ó, a Ana tá falando aqui que você assustou. Ai, que bom, Ana. Por isso que eu gosto de trazer, gente, eu vou trazer todos os documentos. Isso é sério, eu vou trazer todos. Eu trouxe a comprovação de horas aqui, mas não vai dar tempo, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas no próximo encontro vai ser a comprovação de horas, tá? E eu vou, enquanto a gente estiver corrigindo o relatório, a gente vai estar falando com eles. Eu não esqueci do material que eu quero apresentar para vocês. Eu quero apresentar o alfabetário para vocês, porque eu acho que não foi minha ideia o alfabetário, eu pesquisei e vi de uma colega, que eu também vou trazer a explicação para vocês, e é um recurso tão bacana para usar em sala de aula, que eu, assim, eu quero que quem puder fazer, que faça, porque as crianças amam. Então, o nosso primeiro encontro, a gente vai falar, vou ver se eu consigo semana que vem, trazer o alfabetário. Sexta-feira tem um encontro, hein, gente, sobre o alfabetário negro que eu fiz, se vocês puderem participar. Eu sei que sexta-feira é dia de sextou, mas eu não vou me alongar, eu vou tentar ser mais sucinta possível, e eu quero muito que a gente possa conversar um pouco sobre ele. E a outra coisa que eu ia falar, gente, tem outras coisas super bacanas programadas para vocês, eu quero que vocês participem. Então, se vocês puderem entrar na sexta, vai ser muito legal, tá? Então, boa noite, amores. Obrigada, Dúvidas, põe lá professora. no fórum ou me manda e-mail. Não fiquem com dúvidas, tá bom? Boa Nenhuma. noite, professora. Sexta-feira, que Bom hora que é, descanso para professora? vocês. Sexta-feira, qual horário, professora? 7 horas, Perfeito. tá? Eu vou mandar. Vai colocar lá no Luciana grupo, né? mandou o link, eu acho, né? Boa noite a todos. Professora Isabel. Professora Isso. Isabel. Boa noite, gente. Professora Beijinho. Isabel. Muito obrigada pela aula. Professora Bartuí. Alguém está me chamando, eu não ouvi. É Bartuí, professora. É porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir aparecer. Mas, olhe, me diga uma coisa. Eu fiz estágio, é porque eu fiz o 2, né? Primeiro, porque houve um probleminha no 1. Aí é a mesma escola. Eu já fiz todo esse relatório. Eu fui conversar com a gestora, a vice. Ela disse, mas não é a mesma coisa? E realmente é. A numeração, o quantitativo de alunos é que deu em alguns uma baixa, outros aumentaram. Aí eu posso usar as mesmas informações, né? Porque a mesma escola... Pode, porque elas não mudam necessariamente. Mudam algumas coisas, outras não. Não tem problema. Não. Ela até falou, se você quiser novamente, né? A parte da escola, do PPA, dos planos, tudo, elas me dão acesso, eu não tenho problema nenhum. Eu até disse a ela, eu quero ser contratada depois pela prefeitura. Aí eu vou replicar ele, só mudando as questões do quantitativo. Atualizando. Isso aí. Por idade. Viu? Tá bom. Professora, é isso. Tchau, beijo. gente. Tchau. Beijos.